paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder esta oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Ivone, é de Vila Pedrosa, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Luísa Manuel, é de Namíbia. Maria Cleci Aires, é de Candiota, Rio Grande do Sul. Fátima, é de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Adélia Clara Pires de Moraes, é de Curitiba, no Paraná. Sori Mota, mandando um alô especial para Maria da Glória, em Candeias, Rio Grande do Sul. Davi Moreira Sonnenberg, é de Palmital, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecemos por tudo que tens feito por nós, te agradecemos pela vida, te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco agora, neste momento, com cada um, onde quer que se encontra, ouvindo, estudando a Tua Palavra, que possamos entender e colocar em prática em nossa vida a Tua Palavra. Abençoa todos os que passam por lutas, problemas, dificuldades, têm as suas necessidades, que permaneçam firmes na fé, confiantes em Ti, que tudo será solucionado no momento oportuno pelo Teu poder. Todos os que nos escrevem pedindo orações, que também recebam as Tuas bênçãos, Pai, que sintam a Tua presença, o Teu poder atuando em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para darmos continuidade ao estudo desta semana, onde nós estaremos falando sobre maridos e esposas juntos na cruz, aos pés da cruz. Para que um relacionamento possa dar certo entre esposo e esposa, é necessário ter a presença de Jesus. E, para tanto, nós precisamos, cada dia, nos colocar aos pés de Jesus, aos pés da cruz, e clamar pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus, para que possamos ter as nossas desavenças solucionadas, nossos desentendimentos, e que possamos ter o nosso coração quebrantado pelo poder de Jesus. Como nós vimos ontem, Cristo ele é o cabeça da igreja e os maridos precisam amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E por outro lado, as esposas precisam estar sendo submissas, sujeitas ao marido. E conforme nós falamos aqui ontem, não é aquela submissão, sim senhor, né? Falou, tem que obedecer, não é por aí. Antigamente existia muito essa questão, né, do marido ser mandão, e ele dizia e tinha que ser feito do jeito que ele queria. Hoje em dia a cultura evoluiu, né, o conhecimento, e as pessoas passaram a ver que somos todos iguais, temos os mesmos direitos, temos os mesmos poderes, só que pela palavra de Deus o marido ele é o cabeça da mulher, ele tem que ser ele para controlar e ajudar na decisão da esposa no que ela precisa decidir. Então, a sujeição ou submissão é nesse sentido de tudo que for fazer, partilhar um ao outro, em especial a esposa partilhando com o marido o que ela está pretendendo fazer, e então os dois chegarem a um consenso e poderem então tomar a decisão certa. Por isso que Paulo diz que deveremos ser sujeitos assim como somos sujeitos a Cristo. Aqui em Efésios, no capítulo 5, nos versos 25 a 27, eu vou ler para vocês. Eu estou lendo a Bíblia Nova Versão Transformadora. E aqui diz da seguinte maneira, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra,
Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Agora no verso 29, Paulo ainda diz: ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Então nós, cristãos, somos considerados a noiva de Cristo. A noiva pela qual Jesus te entregou, morreu, purificou-a lavando-a com água por meio da palavra. E Cristo, então, para que a noiva, a igreja, se tornasse santa, ele se entregou. E então, ele assim o fez para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Claro que nós não somos perfeitos, mas quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida e ouvimos a sua voz e fazemos a sua vontade, então os nossos pecados são perdoados e a justiça de Cristo é colocada em nós. Então nós não somos mais vistos como pecadores a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, mas como justificados pela graça e pelo poder de Jesus. Naquela ocasião, a noiva, quando ela iria se casar, era feito todo um ritual, como também hoje nos casamentos aqui no Ocidente, né? Tem o ritual, a noiva vai se preparar, se embelezar, o marido, o noivo também, ele se prepara, e existe também as damas de honra que vão fazer aquele trajeto todo, levando a noiva até o noivo que está lá no altar esperando. Então, esse processo é feito através de Jesus, que se entregou por sua noiva, pela igreja. Então, Paulo usa aqui essa analogia entre a noiva e a igreja e Jesus Cristo, que é o marido, que é o cabeça da igreja. Nós nos lembramos, e se você tiver a oportunidade, leia na sua Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 16, nos versos 1 a 14. Aqui, o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, foi Deus quem mandou ele escrever, ele fala aqui a respeito de Jerusalém, que era considerada como uma esposa infiel. Jerusalém, ela aqui está sendo comparada como uma criança que nasceu. Essa criança, ela era filha de um pai amorreu com a mãe que era hitita. E então, quando essa criança nasceu, essa criança, ela não foi lavada, dado um banho na criança, não foi cortado o cordão umbilical dessa criança e não foi usado os rituais que usavam naquela época de esfregar com sal, enrolar em panos. Ninguém teve compaixão dessa criança que nasceu filha de um amorreu com a mulher hitita. Então, diz-nos aqui a palavra de Deus que Deus passou por lá e viu essa criança indefesa. Ele viu essa criança ali esperneando em seu sangue e então ele disse para a criança: viva! E então ele a fez com que essa criança desenvolvesse como uma planta no campo. Essa criança cresceu, se tornou linda joia, os seios dela foram formados, o cabelo cresceu, mas ela continuava nua, estava despida. E então o que acontece? Quando Deus passou por lá, ele a envolveu com o seu manto para cobrir a nudez dela. E então ele pronunciou os votos de casamento. Ele fez uma aliança com essa menina. E então, diz o Senhor, você se tornou minha. Isso aqui é uma alegoria, Deus falando de Jerusalém como uma criança que havia sido rejeitada. Ninguém fez nada por ela. Assim estava Jerusalém. Jerusalém estava rejeitada, abandonada. Mas Deus a tomou, Deus a formou, Deus cuidou, Deus a tomou por esposa. E então, Jerusalém se tornou do nosso Senhor Deus. E assim também,
Jesus fez com a igreja. Nós estávamos desprezados, abandonados à própria sorte, nós não tínhamos esperança de salvação, mas Jesus ele veio e ele, mesmo nós sendo não merecedores deste amor, ele nos amou e ele nos acolheu, ele nos aceitou assim como nós estávamos e ele então nos tomou para si como uma igreja santa e gloriosa, apesar das deficiências que nós temos, dos problemas que nós temos. Mas Deus, ele nos amou através do Senhor Jesus Cristo, nos perdoou e ele então nos tornou a sua noiva e ele é o noivo que muito em breve estará vindo para buscar a sua igreja para estar para sempre juntos com ele na eternidade. Interessante que, assim como a noiva, ela tem todo aquele processo para chegar lá no altar e se encontrar com o noivo e então se unir em matrimônio, assim também somos nós. Nós estamos num preparo. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que nós não temos méritos nenhum em nós para a nossa salvação. A nossa salvação, ela é única e exclusivamente através de Jesus, que não teve pecado, e que ele imputa, ele coloca em nós a sua justiça quando nós o aceitamos como o Senhor de nossas vidas. Então, esse preparo que nós estamos aqui neste mundo, passando por um processo de aprendizado, um processo de conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nos relacionando com Ele cada dia através da palavra, da oração. Este processo, muito em breve, ele chegará ao final e Jesus, o noivo, estará vindo para buscar a sua igreja, que é a noiva. E como é que nós estamos aproveitando esse período para o preparo? Estamos tomando todo o cuidado necessário para que nós não venhamos a decepcionar o noivo quando ele vier ao encontro? Sabemos que a oportunidade ela é hoje. Nós não temos muito tempo e se nós não aproveitarmos a oportunidade agora para nós nos relacionarmos com Deus e termos intimidade com Ele, se nós não buscarmos a sua presença em nossa vida cada dia, quando Jesus voltar, mesmo nós tendo sido batizados na igreja, aceitado a Jesus, ele vai dizer para nós: olha, eu não te conheço. Infelizmente, irmãos. Por isso que nós temos que nos preparar hoje. Todo aquele preparo que é feito com a noiva para se encontrar com o noivo, é esse preparo que nós precisamos fazer para nos encontrar com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos que é necessário nós termos uma vida de comunhão e relacionamento com Jesus para que possamos nos encontrar com Ele muito em breve. Que Deus nos dê um bom dia. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. O apóstolo Paulo, ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.